Bom dia, pessoal, sábado, 17 de maio, 9 horas da manhã. Eu tô aqui com o meu amigo Ragnes. Estamos trabalhando aqui na limpeza da beira do Rio Xingu, ou o lago da hidrelétrica de Belo Monte. A ideia é que a gente possa fazer aquelas caminhadas que a gente faz ali na rua, a gente possa fazer aqui na beira d'água. Mas aí para isso a gente precisa limpar um pouco o mato acumulado. Vamos abrir uma trilha para virar um passeio aqui na beira d'água. É isso, do ponto de vista do nosso trabalho de arborização e jardinagem, a missão do dia é essa, é abrir uma linda trilha na beira do Rio Xingu, onde a gente possa caminhar junto, longe dos carros. IBAMA pode revisar mega operação contra desmatamento ilegal que revoltou ruralistas, diz o presidente do Instituto. É o que a gente falou ali, o embargão sendo atacado e sendo enfraquecido. Mais do que a própria COP, o embargão, que já é um produto da COP, é o que pode fazer a maior diferença pelo futuro das nossas vidas. Porque é a esperança para conter o desmatamento da Amazônia. O que você está fazendo pelo embargão? Você tá defendendo ele por aí? Pessoal, uma cobra aqui, ó. Cadê? São duas cobras, Raga? Aqui é uma e a cabeça da outra tá pra lá. Ah, é o que isso aí? Uma cobra cipó lá. É? É. Cadê que eu não tô conseguindo filmar? Olha aí, aqui a cabeça dela, ó. São duas cobras. Eita, tá mexendo agora. O que essas cobras estavam fazendo aí, Ragnar? Duas cobras juntas é muito suspeito. Olha lá ela. Que legal. Ali uma, cara, ali dá pra ver melhor, ali. Rodolfo, você acha que a Glaze está fazendo um orçamento secreto na saúde sem que o Lula saiba? Lula não sabe, não fica sabendo. Não toma nenhuma atitude contra a Glaze e mesmo assim é um estadista? A cobra apareceu aqui de novo, eu vou ver se eu filmo ela direito. Tá vendo? O biólogo é um bicho chato, cara. O biólogo não pode ver uma cobra que já quer perturbar a cobra. Eu sei como é que é. O sonho de todo biólogo é ser um biólogo das cobras. Olha lá ela, ó. Olha ali. Paradinha. Aí. Não, Marcos, a gente não pode confundir as coisas. Uma coisa são as baixarias que acontecem aqui no Brasil e o governo está cheio delas. Outra coisa é a postura dele diante da comunidade internacional. E na hora que ele fala para o mundo é que ele se revela um estadista. Aí Marcos Rigo escreveu: professor Rodolfo, é melhor ver o professor Luiz Marques do que o Giraldelli. Estadista é Gustavo Petro e não Lula. Ah, Marcos Rigo, aí você tá de sacanagem comigo, né? Porra, não vou nem responder. Sobre o Luiz Marques, eu vi uma palestra dele falando de clima e mudanças climáticas. Ele é um cara que entende assim dos aspectos físicos e ecológicos e fala do capitalismo e tal, muito interessante. Mas esse título desse livro, O Decênio Decisivo, Propostas para uma Política de Sobrevivência. Olha, o livro pode até ser bom, mas esse
Esse título, essa história de decênio decisivo, isso é uma tonteira, gente. Isso aí não tem nada de decisivo. O colapso está posto e já faz tempo que está posto. Decênio decisivo, sabe para que é isso? É para o pessoal que fica sonhando em revolução, de superação do capitalismo, revolução socialista. Aí eles ficam contando, tem que ser agora o decênio. Se fizer a revolução e superar o capitalismo e botar uma sociedade mais autopreservativa e menos autodestrutiva, a gente consegue evitar o colapso. E o decênio é agora. Engraçado, né? Muita coincidência, né? Milhares de anos de história da humanidade e o decênio que é decisivo é justamente o nosso. Esse é papo para militante, sabe? Eu não tenho paciência para isso. E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar no material que vocês mandaram pra gente. Sobre o estado no nosso planeta. E olha, aviso logo. O que a gente descobriu aqui é de deixar qualquer um de cabelo em pé. Vamos mergulhar fundo em O Decênio Decisivo, um livro que já começa com uma pergunta que coloca a gente para pensar. Será que a humanidade vai conseguir sobreviver esse século? A esse século, sim, é provável que sim. Quer dizer, espera-se que mais ou menos a partir da metade do século a gente comece a ter muito mais gente morrendo do que nascendo. Quer dizer, o tamanho da população humana já deve começar a diminuir graças aos impactos do colapso climático, o colapso da civilização. Início do processo de extinção da espécie humana. A não ser que haja um conflito nuclear em grande escala. Mas daí a esse ser o decênio decisivo? Nossa, já no começo o livro te joga essa bomba. E logo de cara já dá pra sentir um senso de urgência, sabe? Eles usam uns termos fortes, tipo decisivo, ponto de... Sim, é urgência, mas não é urgência, porque urgência traz em si uma ideia de solução, solução urgente, não tem mais solução. A merda tá acontecendo, já aconteceu. Agora é só esperar o fim. Pode ser mais rápido ou menos rápido, dependendo do que a gente fizer. Se a gente abrir BR-319 Ferrogrão Hidrelétrica do Tapajós, a década de 2030, 2040 vai ser pior no Brasil. Mas no fim do século nós estamos ferrados de qualquer jeito. Reflexão, parece até que a gente tá numa corrida contra o relógio. Pois é. A sensação que dá é que a gente ignorou todos os sinais de alerta e agora a conta chegou, né? Mas me explica uma coisa, por que essa década é tão crucial assim? O que a torna diferente de todas as outras? Eles argumentam que até, sei lá, pouco tempo atrás a gente tinha um leque enorme de opções para escolher, sabe? Para moldar o futuro. Só que agora o impacto da humanidade no planeta chegou num ponto crítico. Antes tinha um leque de opções, tá bom. Eu tô mais com o professor Elliot Jacobson, que diz que quando o ser humano descobriu que dava para queimar petróleo e extrair energia daí, a partir desse momento tava tudo perdido já. Tipo, a gente tá falando de 70 anos de emissões, poluição, desmatamento, tudo sem limites. Então os sistemas da Terra estão respondendo à pressão que a gente tá fazendo. Ah, entendi. Então, basicamente, o planeta tá dando um basta no nosso comportamento. Tipo assim, chega de festa, a casa tá caindo. É isso aí. As leis da física e da biologia estão começando a impor limites pra gente. E o livro não alivia não, viu? Eles mostram o estrago. Olha, eu não li o livro, mas pelo que eu vejo de quem leu, o que se fala é que parece que alivia, sim. Não alivia no estrago, mas alivia no sentido de que fala que a década é decisiva, ou seja, o destino da humanidade ainda não está decidido e dá para salvar se algo for feito agora. Isso é aliviar, porque não dá. O que a gente já causou. Detalha tudo sobre essa situação crítica que o planeta está vivendo, com várias crises interconectadas que uma vai piorando a outra. E por falar em detalhes, eles mencionam o desmatamento. É de arrepiar. Entre 1990 e 2020, a gente perdeu 178 milhões de hectares de floresta. Uma área, tipo, do tamanho da Líbia. É um número absurdo. E essa perda de floresta contribui para várias coisas, né? Mudanças climáticas, perda de biodiversidade, até para esses eventos climáticos extremos que estão cada vez mais frequentes. Está tudo interligado. Mas o livro não fica só mostrando o problema, certo? Ele também explora as causas. E aí coloca a culpa, em grande parte, nas costas da humanidade. Mas até que é tão simples assim. Não tem, sei lá, ciclos naturais que também contribuem para essas crises. Sim, o livro reconhece que existem ciclos naturais, mas ele defende que a atividade humana é o principal motor das crises. Tipo, os nossos padrões de consumo e produção, a dependência de combustíveis fósseis, a agricultura industrial em larga escala, o desmatamento.
Tudo isso deixa uma marca enorme no planeta. Eles até citam exemplos específicos. O impacto ambiental do consumo de carne, por exemplo. A quantidade de recursos para produzir carne é muito maior do que para alimentos à base de plantas, sem falar nas emissões de gases de efeito estufa. A gente sabe que a agropecuária é um dos grandes vilões quando o assunto é emissão de gases, né? Mas mesmo que todo mundo virasse vegetariano amanhã, a gente ainda ia ter que lidar com as falhas sistêmicas, certo? Essa é a tragédia dos comuns que o livro menciona. Exatamente, não se trata só de escolhas individuais, mas dos sistemas que a gente criou. O livro critica o sistema de governança global atual, principalmente porque ele não consegue lidar com essas crises todas. A soberania nacional, por exemplo, muitas vezes impede a cooperação internacional em questões ambientais. Cada país preocupado com os próprios interesses, sem um mecanismo eficaz para garantir que todo mundo faça a sua parte. É tipo, cada um vai sujeira pro quintal do vizinho e ninguém quer limpar a rua. Enquanto isso, a casa pega fogo, né? Perfeito. E já que você falou em fogo, o livro fala bastante sobre os pontos de inflexão no sistema climático. Você já tinha ouvido falar disso? Já, e confesso que é um dos pontos que mais me assustam. É basicamente um limite que, se a gente ultrapassar, pode desencadear mudanças abruptas e irreversíveis no clima. Esse começo aí, tá tudo bacana. Mas é que nem o começo das palestras do Carlos Nobre também, é o diagnóstico, né? O negócio é o final, né? Lá na frente, Carlos Nobre vai defender o capitalismo verde e Luiz Marx talvez defenda uma mudança de sistema, superação do capitalismo. É como se a gente estivesse andando em um campo minado sem saber onde as bombas estão, sabe? E o pior é que os cientistas ainda não sabem dizer exatamente onde estão esses pontos e o quão perto a gente está de cruzá-los. O livro diz que provavelmente os riscos são subestimados e as consequências podem ser devastadoras. Lembra que eles falam do derretimento do permafrost no Ártico como um desses pontos de inflexão? Imagina, uma quantidade enorme de metano, um gás de efeito estufa muito mais potente que o CO2, sendo liberada na atmosfera. É assustador. Mas, me fala uma coisa, o livro deixa alguma esperança. O que ele propõe como soluções? Aí é que pega, né? Por isso que eu digo que é um roteiro parecido com o do Carlos Nobre. Carlos Nobre também é assim, diagnóstico, susto, risco, depois esperança. O livro é realista em relação aos desafios, mas também dá um fiozinho de esperança. Ele defende uma ação imediata e radical. Uma mudança completa dos nossos sistemas, da energia, da alimentação, da economia, tudo. Eles mostram as soluções-chave, como a rápida descarbonização da economia global, a transição para fontes de energia renováveis e a redução drástica da nossa dependência dos combustíveis fósseis. Quais energias renováveis? Toda vez que a gente fala esse termo energias renováveis, a gente precisa tomar cuidado, porque isso não é solução, não. O termo em si abraça soluções como construção de hidrelétricas na Amazônia, que não é nada renovável, mas é o que se costuma chamar. Nossa, parece uma tarefa gigantesca. Mas eles também falam sobre transformar o sistema alimentar, certo? Reduzir o consumo de carne, promover práticas agrícolas mais sustentáveis e proteger os ecossistemas. Mas em tão pouco tempo, será que é viável mudar um sistema tão enraizado? A questão não é se dá para mudar ou não em tão pouco tempo. É que a quantidade de gás carbônico que a gente tem na atmosfera é um cobertor que já vai seguir, mesmo que nenhuma molécula a mais de gás carbônico entre na atmosfera, a quantidade existente já é suficiente para seguir aquecendo os oceanos e o planeta de uma forma absolutamente apocalíptica, mesmo sem nenhum carbono a mais na atmosfera. O livro argumenta que a gente precisa agir em todas as frentes, com a urgência que a situação exige. Eles falam do potencial das soluções climáticas naturais, as chamadas NCS, que envolvem coisas como reflorestamento e manejo florestal sustentável. E qual o impacto real dessas soluções? Imagina resolver 1/3 do problema das emissões só pela forma como a gente cuida da Terra. Esse é o potencial dos NCS. Plantar árvores, restaurar ecossistemas degradados. É como se a gente desse um upgrade no sistema natural de captura de carbono do planeta. Então quer dizer que as escolhas individuais importam, mas a gente precisa criar um sistema que facilite a vida sustentável, né? Parece uma mudança enorme. E o livro fala que não é só tecnologia ou políticas, mas uma mudança fundamental nos nossos valores e comportamento. Com certeza. Eles batem muito nessa tecla da necessidade de uma mudança de paradigma. Mudar nossa visão de mundo. A gente precisa abandonar esse modelo de crescimento econômico infinito e abraçar um modelo mais sustentável e mais justo. E essa coisa de superar o modelo atual e abraçar o modelo mais justo, os comunistas, os anarquistas, os revolucionários piram.
Mas não é realista. Eu não digo que não é realista porque não dá para fazer revolução, não é isso. Não falo esse tipo de bobagem. É que o colapso está posto. E os sistemas vão começar a se desfazer. Já estão se desfazendo, mas cada vez mais. Então a gente vai ter fome em grande escala, epidemias, caos social. Tudo isso está previsto dentro do conceito de colapso civilizatório, né? Então agora você pensar numa sociedade mais elevada, mais equilibrada, no meio desse caos, a perspectiva, na verdade, é o fortalecimento do fascismo. A mudança de paradigma tem que ser rápida, viu? Porque eles mostram como essa década é crucial para mudar o rumo das coisas. A gente já falou sobre essa urgência toda, né? Eles chamam de decênio decisivo por algum motivo. Pois é, eles argumentam que os próximos anos vão definir o futuro da humanidade e da vida na Terra. As decisões que a gente toma agora vão ter consequências a longo prazo. E podem ser irreversíveis, viu? Tipo, sem volta. Tá vendo? O que a gente vai fazer agora vai ter consequências que podem ser irreversíveis. Não, aquilo que a gente já fez muito tempo atrás já tinha consequências irreversíveis e já não tem mais volta. Só que aí o pessoal vai falar assim, esse discurso do Rodolfo é desmobilizador, é alienante. Vou fazer o quê? Eu não faço uma análise para saber se essa análise vai ajudar ou vai atrapalhar. Eu estou só falando o que eu estou vendo. E eles usam umas frases fortes para deixar isso bem claro. Tipo, o que fizermos entre 2020 e 2030 será decisivo para o futuro da humanidade na Terra. De arrepiar, né? Nossa, coloca tudo em perspectiva. Sem dúvida. Essa ênfase em 2020 a 2030 é só para o pessoal que quer atiçar a ideia de revolução. Fala, tem que ser agora, vamos lá, vamos fazer agora. Mas cadê? Como é que faz? Não sabe nem para onde vai. Sabe? Eu acordo e vou mexer ali nas árvores ali da beira do Xingu. Mas eu sei que isso não tem nada de revolução, nem vai salvar o planeta, nem coisa nenhuma, né? Só vai deixar aqui um pedaço da cidade de Altamira mais bonito nos próximos anos, antes de colapsar tudo. Eles não mascaram a gravidade da situação, mas, ao mesmo tempo, tentam mostrar um caminho, sabe? Tipo um grito de guerra, incentivando a gente a se informar, se engajar e participar ativamente da construção de um futuro melhor. Eles mostram os... Se alguém tiver um texto, um artigo, uma frase, qualquer coisa do Luiz Marques agora defendendo um embargão, eu agradeço, me manda. Né? Porque ficar falando em termos genéricos, a gente tem que lutar agora contra a BR-319, contra a Ferrogrão, contra as hidrelétricas do Tapajós, não ficar... entendeu? problemas, as soluções, a necessidade de uma mudança sistêmica. Mas como a gente faz para colocar tudo isso em prática? Como transformar um sistema global inteiro rumo à sustentabilidade? Me parece uma tarefa quase impossível. E é aí que entra a análise das falhas sistêmicas que a gente discutiu antes. O livro argumenta que não basta só ajustar o sistema atual. A gente precisa de uma transformação mais profunda, uma mudança radical. Pô, qual é o outro nome para mudança radical profunda? É revolução, né? Vamos falar as coisas pelos termos corretos, né? Tá defendendo uma revolução. Tudo bem, acho ótimo. Só que primeiro que não vai rolar, e depois é que não resolveria. Começar do zero. Quase isso. Eles falam da necessidade de ir além do modelo tradicional de Estado-nação, sabe? Criar novas formas de governança global que sejam capazes de lidar com esses desafios planetários. Isso me parece um obstáculo enorme. Os países mal conseguem concordar em acordos comerciais. Imagina uma nova ordem global. Não vai ser fácil. Mas o livro defende que a alternativa é muito pior. Se a gente não encontrar um jeito de cooperar em escala global, as consequências das mudanças climáticas, da perda de biodiversidade, de todas essas crises, vão fazer os conflitos atuais parecerem fichinha. Vão sim, só que não tem ser. Eles vão fazer. A crise climática vai criar uma crise civilizatória, incluindo guerras com alta probabilidade de serem guerras nucleares. Por isso que a gente tem sérias dúvidas sobre a sobrevivência da humanidade até o final do século. Caramba! É como se a gente estivesse diante de uma escolha. Ou a gente se une como comunidade global para enfrentar esses desafios, ou a gente corre o risco de desaparecer como espécie. É bem por aí. A era da complacência acabou. Eles mostraram os problemas, as soluções potenciais, a necessidade de mudança sistêmica, mas e aí como a gente coloca essas soluções em prática?
como funcionaria essa transição energética, por exemplo. Então, eles dedicam boa parte do livro para explorar as ações e estratégias em vários setores. Na questão da energia, eles defendem uma mudança rápida dos combustíveis fósseis para as energias renováveis. O solar e eólica. Isso, solar, eólica, geotérmica. Todo mundo usa esse truque, né? Na hora de falar em energias renováveis, fala solar e eólica, solar e eólica. Mas ninguém fala solar e eólica, mas hidrelétricas não, né? Cadê hidrelétricas não? Pode até ser que esteja no livro. Quero ver a turminha aí falar, o casalzinho. Eles criticam a dependência dos combustíveis fósseis, sabe? Mesmo com todo mundo falando de energia limpa, os investimentos em petróleo, gás e carvão continuam aumentando. É como apagar fogo com gasolina, né? Exatamente. Eles argumentam que a gente não só precisa investir pesado em energia renovável, como também precisa eliminar os subsídios aos combustíveis fósseis. E tirar os investimentos das empresas que contribuem para essa crise climática. Faz sentido. Atenção, gente, presta muita atenção. Falar em questão energética no Brasil e criticar apenas combustíveis fósseis e não criticar a construção de hidrelétricas na Amazônia é precário, é falho, é errado, tá? O Brasil está construindo, tem planos de construir barragens no Xingu, no Tapajós, e isso são propulsores potentes de desmatamento. Não é risco de desmatamento, não. É desmatamento certo e muita emissão de carbono. Então, no Brasil, questão energética não é sinônimo de combustíveis fósseis. E eles conectam essa transição energética com a economia, né? Falando da necessidade de mudar o paradigma do crescimento econômico infinito e adotar um modelo mais circular, mais sustentável. Mas como conciliar crescimento com sustentabilidade? Eles argumentam que o modelo atual, baseado na extração, consumo e descarte, não tem futuro. A gente precisa de uma economia que seja regenerativa, que priorize o bem-estar das pessoas e do planeta. Há uma economia regenerativa. O Carlos Nobre defende a pecuária regenerativa. Aí, ó, talvez a pecuária regenerativa possa fazer parte da economia regenerativa. E não o lucro a qualquer custo. E o sistema alimentar, eles falam sobre isso. Sim, bastante. Eles criticam o impacto da agricultura industrial, principalmente a dependência de monoculturas, agrotóxicos e fertilizantes químicos. E defendem uma mudança para práticas agroecológicas que promovam a biodiversidade e a saúde do solo. Eles falam sobre reduzir o desperdício de alimentos, apoiar pequenos agricultores, fortalecer sistemas alimentares locais, repensar na nossa relação com a comida. Mas será que só isso seria suficiente? O livro vai além das questões ambientais. Ele mostra a conexão entre as crises ambientais com as questões sociais. Eles argumentam que a gente não consegue ter um futuro sustentável sem justiça social, sem garantir que todo mundo tenha acesso a uma vida digna. É verdade, né? Não adianta salvar o planeta se a gente deixar metade da população para trás. Exatamente. E para ilustrar isso, eles usam um conceito bem interessante. A política de sobrevivência. Lembro dessa parte. Achei bem complexa, mas me fez pensar nas questões éticas e filosóficas por trás da sustentabilidade. Mas como eles explicam essa tal política de sobrevivência? Eles argumentam que a gente precisa ir além das ideologias e das estruturas políticas tradicionais. A gente precisa desenvolver uma nova forma de fazer política. Uma política que coloque a sobrevivência e o bem-estar de todos os seres vivos no centro das atenções. Nossa, que interessante. É como se eles estivessem pedindo uma nova ética global. Uma ética que reconheça a interconexão entre todos os seres vivos e os direitos da natureza. É isso aí. Eles se inspiram em filosofias e cosmologias indígenas que enxergam os humanos como parte da natureza e não como donos dela. O livro fala bastante sobre a importância de reconhecer os direitos da natureza, né? Dar voz aos rios, às montanhas, às florestas. Exatamente. É reconhecer que a natureza não é só um recurso para a gente explorar, mas uma entidade viva que merece respeito e proteção. É uma mudança radical de perspectiva. Total. É sair daquela visão antropocêntrica, onde o ser humano é o centro de tudo, e adotar uma visão mais ecocêntrica. Reconhecer a interconexão de todos os seres vivos e buscar o equilíbrio dos ecossistemas. E como essa mudança de perspectiva se conecta com a política de sobrevivência? A política de sobrevivência não se resume a mudanças políticas ou tecnológicas. Ela exige uma mudança profunda nos nossos valores, na nossa visão de mundo. É abandonar o egoísmo e a busca desenfreada pelo lucro e abraçar um senso de responsabilidade pelo bem-estar de todos. Uau, é um desafio e tanto, né? Mas ao mesmo tempo é animador. É como se essa crise que a gente está vivendo fosse também uma oportunidade de despertar. Olha o problema, né? Então a crise é pintada como uma coisa animadora. A crise é pintada como uma oportunidade de despertar. E esse é que é o viés ideológico que me quebra, que me afasta. Sabe? Porque eu vejo a crise.
Não tem oportunidade nenhuma. A gente tem o colapso. Agora, se você quiser ficar vendo a crise para ver oportunidade, porra, sabe? Não dá, não tem como colar nessa gente, sabe? Tá, é um pessoal legal, claro. Pô, 1000 vezes uma pessoa que sonha com a Revolução Socialista do que um bolsonarista, mas... Aí na hora H, quem é que tá falando aí? Vamos ver o que esse povo tá falando contra o marco temporal, por exemplo, né? Porque uma coisa é falar, os rios têm vez, as montanhas têm voz, mas é a luta contra o marco temporal, né? E as coisas que estão pegando mesmo? Porque esse negócio de revolução também é uma cachaçinha, né? Pra ficar bêbado e não ficar falando das coisas concretas que estão pegando agora no dia a dia. Não, tem a revolução. Não adianta resolver isso, porque a única coisa que resolve mesmo é a revolução. Então, enquanto não tem revolução, eu vou ficar aqui confraternizando com meus colegas revolucionários. Criar um jeito de viver mais significativo e mais conectado com a vida. E o livro dá algumas pistas de como trilhar esse caminho. Eles falam da importância da educação, da arte, das histórias, da importância de construir comunidades. Tudo isso para promover a empatia, a compreensão e um senso de responsabilidade coletiva. Eles falam bastante do poder das histórias para nos conectar com a natureza, né? Para despertar compaixão por outras formas de vida. E também enfatizam a importância da ação individual. É isso aí. Eles dizem que cada escolha que a gente faz, cada pequena ação, pode contribuir para criar um mundo melhor. Eles nos incentivam a ser consumidores conscientes, a apoiar empresas éticas, a reduzir o nosso impacto no planeta. Meu Deus, tá parecendo aquele negócio lá de faça xixi no chuveiro, fecha a pia para escovar o dente, compre no Boticário, que é uma empresa ética. Porra, sabe? Capitalismo verde, parece. Empresas éticas... Participar da nossa comunidade. A gente não é só espectador, a gente é protagonista dessa história. E eles lembram que mesmo pequenas ações, quando multiplicadas por milhões de pessoas, podem gerar uma grande transformação. Exato. E essa é a mensagem final do livro. O futuro não está definido. Mentira. A gente, quando era adolescente, a gente brincava assim, mentira! O futuro está definido, sim, gente. Está definido de uma forma bem perversa para a humanidade. Sinto muito, mas tá. Quer brincar de revolução, vai brincar, mas o futuro está definido. O futuro está em construção. Cabe a gente decidir que tipo de futuro a gente quer. E essa política de sobrevivência passa por repensar nossa relação com a natureza. Não é só proteger o meio ambiente, é se enxergar como parte dele. Tipo, a gente precisa entender que a gente depende da natureza para tudo. A gente já falou sobre essa interconexão toda, né? Eles falam bastante sobre a importância de reconhecer os direitos da natureza, né? Dar voz aos rios, às montanhas, às florestas. Exatamente. É reconhecer que a natureza não é só um recurso para a gente explorar, mas uma entidade viva que merece respeito e proteção. E o livro vai além, explorando o conceito dos direitos da natureza. Você já ouviu falar? Já, eles defendem que a natureza deveria ter direitos legais, como se fosse uma pessoa. É uma ideia radical, né? Tipo, imagina um rio processando uma empresa por poluir suas águas. É radical, mas já está acontecendo em várias partes do mundo. O livro cita exemplos de comunidades e países que reconhecem os direitos legais de rios, florestas, ecossistemas. É mudar completamente a forma como a gente se relaciona com a natureza. Lembro que eles mencionam o exemplo do rio Wanganui, na Nova Zelândia, que recebeu status legal de pessoa. É como se o rio pudesse se defender na justiça contra ações que o prejudicam. É isso aí. É uma mudança, e tanto em relação à visão tradicional, que coloca o ser humano no centro de tudo, como se a natureza existisse só para nos servir. Essa visão antropocêntrica, como eles chamam, é a raiz de muitos dos nossos problemas ambientais, né? O livro sugere que a gente precisa desenvolver uma perspectiva mais ecocêntrica, reconhecer a interconexão de todos os seres vivos e a necessidade de equilíbrio nos ecossistemas. É como se a gente precisasse se reconectar com a natureza num nível mais profundo, reconhecer o nosso lugar dentro dela e não acima dela. Eles falam da importância de cultivar um senso de pertencimento, de reverência, de humildade diante da grandeza da natureza. Quase uma questão espiritual, né? De se sentir parte de algo maior. Sim, eles falam da importância de passar tempo na natureza, observar seus ritmos, seus ciclos. É como se essa reconexão nos ajudasse a acessar uma sabedoria ancestral, a lembrar que a gente faz parte de algo muito maior do que nós mesmos. E como essa mudança de perspectiva se conecta com a política de sobrevivência. A política de sobrevivência não se limita a mudanças políticas ou soluções tecnológicas. Ela exige uma transformação profunda nos nossos valores, na nossa visão de mundo.
É abandonar a busca egoísta pelos próprios interesses e abraçar um senso de responsabilidade pelo bem-estar de toda a vida na Terra. Então, tudo isso aí, ó, se conectar com a natureza, rios com direitos, lagos com direitos, montanhas com direitos, a montanha podendo te processar, tudo muito bonito e tal, mas é muita conversa de DCE, né? Não, tudo bem, legal, vai lá, manda ver. Mas querer que eu fique empolgadão com isso aí, você me desculpe, Marcos Rigo, eu acho que eu prefiro a conversa do professor Paulo falando sobre o Lula, tá? Porque aí quando você vê esse pessoal do Luiz Marques, tá todo mundo falando, eu não vou votar no Lula. Eu conheço a turma do Clima do Rio, todo mundo adora ele. Eu vi uma palestra dele, eu também adorei. Mas, entendeu? Não vou votar no Lula, não sei o quê, a gente tem que ver a revolução. Mas no final, o que a gente vai ter ano que vem é Lula versus Tarcísio. Ou Michele, ou qualquer bosta bolsonarista. E então, negócio de Rio conectado com o homem e processando a gente é muito bacana, mas eu tô preocupado com o que tá ali na esquina, sabe? E aquilo que a gente pode de fato evitar, que é a extrema-direita entrar no poder. Eu prefiro que fique a direita petista do que a extrema-direita. Essa é a conversa que me preocupa. Do que falar, na hora de conectar, eu mesmo me conecto aqui com a natureza. Aliás, eu me conecto plantando árvore, ajeitando ali a beira do rio, né? Fechando o olho e sei lá. É um desafio enorme, mas ao mesmo tempo é animador. É como se a crise que estamos enfrentando fosse também uma oportunidade para um despertar. Uma chance de nos reconectarmos com a nossa humanidade e criarmos um modo de vida mais significativo e gratificante. E o livro dá algumas pistas de como trilhar esse caminho. Eles falam da importância da educação, da arte, da narrativa, da construção de comunidades, ferramentas para promover empatia, compreensão e um senso de responsabilidade compartilhada. Eles falam bastante do poder das histórias para nos conectar com a natureza, né? Para despertar a nossa compaixão por outras formas de vida. E também enfatizam a importância da ação individual, mesmo diante desses desafios sistêmicos gigantescos. Cada escolha que a gente faz, cada ação que a gente toma pode contribuir para criar um mundo mais sustentável e mais justo. Eles encorajam a gente a se tornar consumidores conscientes. Ai, gente, consumo consciente, sabe? Isso aí é a base do capitalismo verde. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.